Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para resolver mais um exercício aí do TRF da quarta região que aconteceu em 2019 pela banca FCC. Então bora lá que como sempre vai ser bem legal. E o exercício diz o seguinte: Marcelo comprou ovos de Páscoa para cada idoso de uma casa de repouso. Sabe-se que há mais de 1.000 e menos de 1.200 idosos, perdão. Quando lhe perguntam quantos ovos comprou, ele diz apenas que o número de ovos comprados, lido ao contrário, é 9 vezes o número de ovos comprados. A soma dos algarismos do número de ovos de Páscoa comprados é muito bom, um exercício super interessante, dá para conversar várias coisas aqui sobre esse exercício e tem algumas maneiras de resolvê-los. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês duas maneiras, uma super rápida, super tranquila, que aí você tem que lembrar de algumas propriedades dos múltiplos de 9 e vou explicar uma forma um pouquinho mais longa, caso você não tivesse percebido a primeira forma de resolver, ok? Então, a forma mais rápida é você perceber o seguinte: eu vou ter um número, eu vou pegar um número aqui qualquer, que está entre 1.000 e 1.200. Então vamos supor que seja, sei lá, alguma coisa do tipo 1 tan, 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 ok? Vezes 9 vai dar o mesmo número, ok? Só que ao contrário. Então vai ser alguma coisa tan, tan, tan com final 1, ok? Então o que eu vou perceber? Do que eu posso dizer? Como aqui, esse número aqui, eu estou multiplicando por 9, então automaticamente esse cara aqui tem que ser o quê? Tem que ser um múltiplo de 9, ok? Porque afinal eu multipliquei por 9 ali. Tem uma propriedade super importante dos múltiplos de 9, que é muito parecido com a mesma propriedade para os múltiplos de 3. Como que eu sei se um número é múltiplo de 3? Ou seja, se ele é divisível por 3? Basta eu somar os algarismos deles e eles têm que estar o quê? Na tabuada do 3, ok? Então, por exemplo, se eu quero saber de 735, por exemplo, dá para dividir por 3? Que eu faço? Eu somo os algarismos. 7 com 3 dá 10, 10 com 5 dá 15. 15 tá na tabuada do 3. Logo, 735 dá para eu dividir por 3, portanto, 735 é um múltiplo de 3. Os múltiplos de 9 acontecem a mesma coisa. Eu tenho que somar os algarismos e a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 9. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu somar esses algarismos aqui, esses algarismos têm que dar um múltiplo de 9, ok? Só que o que acontece? Se eu somo os algarismos desse cara, ou eu somo os algarismos desse cara aqui, como eles são os mesmos algarismos, só que trocados, né, de sentido, automaticamente a soma dá igual. Se a soma dá igual, eu posso concluir automaticamente que esse cara aqui também é um múltiplo de 9. Se ele é um múltiplo de 9, isso que significa que se eu somar os algarismos, tem que dar um múltiplo de 9. E a única opção aqui entre as respostas que eu tenho um múltiplo de 9 é a letra D, 18, e você conseguiria resolver esse exercício rapidinho, ok? Mas caso você, Felipe, não percebi essa resolução, ou não sabia, ou não me recordava, existe uma outra maneira de resolver esse exercício? Com certeza, existe sim. Eu vou mostrar para você, lembrando que aí, é claro, ela é um pouco mais demorada, mas fica aqui que vai ser bem interessante assim, porque a gente vai falar sobre umas coisas bem legais para concurso. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar essa resolução, acredito que vocês já tenham entendido, e agora eu vou fazer uma outra resolução que também é bastante interessante aí. O que eu posso dizer? Então, vamos lá. Como eu sei que eu tenho um número entre 1.000 e 1.200, eu vou escrever esse número da seguinte maneira. Eu vou escrever o 1, eu sei que o algarismo da unidade milhar é 1, porque é um número entre 1.000 e 1.200, e os outros algarismos da centena, da dezena e da unidade eu não sei. Então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui A, B e C, ok? Você pode escolher as letras que você quiser. E se eu multiplicar isso daqui por 9, ok? O que vai acontecer? Vai dar o mesmo número no sentido lido ao contrário. Então vai ficar C, B e A, e aqui o 1, ok? Beleza? Ao contrário.
Isso daqui acabou se transformando num exercício de criptaritmética. Uma palavra bem complicadinha aí, né? Mas que é uma parte da matemática que mistura a própria matemática com jogos de lógica, tá? Muito comum em concurso público, mas é raro ver professores falando sobre isso. Eu pretendo gravar um vídeo somente sobre criptaritmética em concursos públicos, tá? Ainda não gravei no momento que eu tô agora, nesse momento, mas se você estiver assistindo no futuro, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ok? O que vai acontecer? Como funciona a criptaritmética? É uma continha, pode ser de multiplicação, de soma, de divisão, qualquer operação matemática, onde eu substituir alguns ou todos os números por algarismo, por letras, perdão. E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é descobrir qual é o correspondente de cada letra, ok? Então eu preciso descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C e assim por diante, ok? Para fazer isso aqui, como que eu vou resolver isso daqui, né? Fazer da seguinte maneira, vou colocar um pouquinho mais para cá. Eu preciso ter, eu já coloquei aqui do ladinho, né? Deixa eu pegar aqui pra gente, a tabuada do 9, ok? Só para facilitar. Lembrando que quando a gente fala da tabuada do 9, tem várias coisas interessantes para falar. Tem aquele segredinho que todo mundo conhece, esse nem é tanto legal, né? Que eu quero fazer 9 vezes 0, 9 vezes 1, 9 vezes 2. Como que eu faço? Eu vou colocando aqui no algarismo da unidade. Coloco lá 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. E depois venho no sentido contrário. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí eu vou ter toda a tabuada do 9 aí, tá? Esse segredinho eu acho que todo mundo sabe, mas o problema dele é que para você fazer a tabuada do 9, você precisa escrever ela inteira. Vou ensinar para vocês, tem também um outro segredinho para fazer a tabuada do 9, que é fazer da seguinte maneira, tá? Caso você ainda não tenha decorado, e aí você faz super rápido e já tem toda a tabuada do 9 automaticamente nas suas mãos. Você coloca as duas mãos assim para frente e faz. Se eu quero fazer 9 vezes 7, então eu vou fazer o contrário para que vocês consigam ver, né? Eu tô analisando daqui, mas vocês estão daqui, nessa direção, né? Então o que eu vou fazer? Se eu quero fazer 9 vezes 7, eu conto primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Abaixo o sétimo dedo. Tudo que vem antes, cada um dos dedos vale em 10 do dedo que eu baixei. Então eu tenho 60, olha lá. E tudo que vem depois, cada dedo vale 1. Então 9 vezes 7 é 63, ok? 63. Vou fazer mais um exemplo para ver se vocês entenderam. Se eu quero fazer 9 vezes 4, por exemplo, 9 vezes 4, coloco as duas mãos, abaixo o quarto dedo. Tudo que vem antes, cada dedo vale 10. Então 30, e tudo que vem depois do dedo que eu baixei vale 1, 36. Então, 9 vezes 4 é 36, ok? Esse segredinho ajuda bastante aí para quem tem dificuldade na tabuada do 9 ou para que você também não precise, né, fazer todo esse processo aqui. Mas por que eu coloquei a tabuada do 9? Vamos dar uma analisada aqui. Bom, como que eu posso pensar, raciocinar? Da seguinte maneira. Vamos olhar aqui primeiro para unidade. A letra C vezes 9 tem que dar um número cujo algarismo das unidades é 1. Se você analisar a tabuada do 9, o único onde isso acontece é aqui. 9 vezes 9 dá 81, ok? Então, automaticamente, eu já posso concluir que o C necessariamente tem que ser 9. 9 vezes 9 vai ficar 81. Então, eu vou substituir aqui e também aqui. Ok? O legal desse tipo de exercício é que você sempre você substitui já 2 de uma vez, ok? Então veja só, o que vai acontecer? Se eu faço 9 vezes 9, dá 81, então aqui sobe 8. Vou colocar aqui para não esquecer, beleza? Bom, agora qual a outra coisa que eu posso observar aqui? Posso observar que se eu fizer 9 vezes 1, dá 9, ok? Isso quer dizer que aqui em cima não pode ter somando 1, somando 2, somando qualquer outro valor. Não pode ter, ok? Justamente porque senão esse 9 se modificaria. Então quer dizer que se eu fizer 9 vezes o A, não pode passar de 10. As únicas opções onde isso pode acontecer são essas duas opções aqui, 9 vezes 0 ou 9 vezes 1. Quando eu tenho duas opções, no caso, vale testar. Vou testar aqui primeiro se o A for igual a 0, ok? Vou testar.
que vai acontecer? Então, eu vou apagar aqui. Aqui vai ficar no lugar, vai ficar 0 aqui e 0 aqui também, ok? Agora, o que eu faço? 9 vezes o B aqui, ó, 9 vezes o B, mais 8 tem que dar 0. Tem que dar 0. A única opção em que 9 vezes um valor mais 8 dá 0 é, nesse caso, 9 vezes o 8, que dá 72. 72 mais esse 8 aqui vai dar 80. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou apagar aqui o B por 8 e vamos ver o que acontece, né? 9 vezes 8 vai dar 72. 72 mais 8 dá 80, sobe 8 aqui. 9 vezes 0 dá 0, mais o 8. Ah, então olha só que beleza. A letra que vai descer aqui é justamente o 8, ok? Agora, o que eu percebo? Olha lá, 1089, lido ao contrário, é 9.801. Então, significa que bateu, que a gente está certo aí. Então, nesse caso, eu nem preciso testar o se A é igual a 1. Não preciso testar, porque o se A é igual a 0 já me deu a possibilidade, ok? Então, com isso, olha lá, se eu somar, ele pediu a soma dos algarismos desse valor aqui, ó. Então, repara, 1 mais 8 dá 9, 9 mais 9 dá 18, confirmando aí a resposta letra D, ok? Então, você tem aí pelo menos essas duas maneiras de resolver esse exercício. Claro que a primeira maneira é muito mais rápida, né? Só que nem todo mundo, às vezes, acaba percebendo ou relembrando dessa propriedade dos múltiplos de 9. Então, essa daqui talvez é uma saída um pouco mais longa, mas muitas vezes é assim que a gente precisa trabalhar, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais de criptaritmética, como eu falei, pretendo colocar um vídeo aqui no futuro sobre isso, mas já te dou aí um desafio para você testar, tá? Um exercício de criptaritmética bastante famoso é esse daqui, é o send more money, ok? Que é uma soma. Fica aí esse desafio para você. Esse daqui é um dos exercícios mais clássicos aí de criptaritmética, onde o que você tem que fazer? Você tem que encontrar quanto vale cada uma das letras que corresponde a cada um dos algarismos aí. Lembrando que letras diferentes representam algarismos diferentes, ok? Se você deixar aí, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, que depois eu gravo a resolução desse desafio aí, ok? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.